Este tema da escatologia, antigamente falava-se nos novíssimos do homem, portanto, as coisas novas, no fundo, os novíssimos era uma expressão que tem a ver com o novo, não é? Pronto, o novíssimo é aquilo que nunca envelhece, que é sempre novo. Isto é, que não está submetido à passagem dos anos, ou às culturas, ou às civilizações, ou uma, digamos assim, uma verdade provisória que depois seja superada por outra, mas faz parte daquelas realidades que constituem o horizonte no qual nós nos situamos. E estes novíssimos, no catecismo antigo como no catecismo atual, costumavam enumerar-se deste modo: a morte, o juízo, o inferno, o paraíso, para dizer que de facto nós somos mortais, a morte faz parte do nosso horizonte existencial, mesmo se nós temos alguma dificuldade em entender, não só entender a morte, que é o mistério perante o qual faltam as palavras, mas nós temos, em virtude do nosso desejo de viver, sempre a ilusão de que a morte é para os outros e não para nós. Ficamos sempre com esta esperança, mesmo se residual, mesmo quando as nossas forças começam a faltar, mesmo quando somos visitados por uma doença ou escapamos a um desastre, por exemplo, somos sempre movidos por esta ilusão de que, no fim, a morte é uma realidade como o horizonte, está sempre presente no horizonte, mas vai-se afastando à medida que dele nos vamos aproximando, é sempre um para além, Pronto, a morte como existencial, isto faz parte da nossa própria existência e vai-nos visitando, vamos fazendo a proximidade dela na nossa relação com os outros, que antes de nós vão partindo. Depois, o juízo, isto é, faz parte da nossa intuição humana, porque isto é um dado até que se encontra nas grandes religiões da humanidade e até na própria filosofia. Das religiões da humanidade nós conhecemos perfeitamente, bom dizer, mas temos instruções suficientes sobre as crenças no além na tradição egípcia, no Egito Antigo, e essas tradições do Egito Antigo marcaram muito as civilizações mediterrânicas, estavam profundamente enraizadas em Roma, onde se encontram ainda restos ou ruínas ou escavações de antigos templos egípcios. Pronto, marcaram muito profundamente a cultura mediterrânica. Nós temos conhecimento ainda hoje em dia das culturas, digamos assim, primitivas, chamamos culturas primitivas aquelas que não foram ainda muito marcadas pela cultura, pela civilização, pelo pensamento crítico, como seja algumas populações, alguns povos de África. Eu conheço particularmente os povos da Alta Zambésia, Moçambique, os Lomas, e tive ocasião até de, com um missionário, visitar os cemitérios, o modo como eles sepultam os mortos, e ler até textos sobre a cultura dos Bantus, são os povos em geral da África negra, são descendentes desta família, que depois se desmembram, muitas famílias são os povos Bantus, e é interessante que eles veem e o modo como eles enterram os mortos, fazendo a sepultura de uma forma quase de um útero materno e deitando o morto na posição fetal, pronto, como o bebê está no útero materno. É assim que o defunto é colocado na sepultura. Conheço alguns rituais, por exemplo, de povos já civilizados, mais próximos, ainda em África, mas mais próximos, como sejam os Camarões. Assisti a um funeral de um confrade meu ainda há poucos anos nos Camarões. Portanto, é para dizer que, de facto, nas culturas antigas e nas culturas contemporâneas, esta ideia de uma imortalidade que vai para além da morte, por conseguinte, e de um destino muito obscuro, porque não há uma ideia de uma perdição radical, como também não há uma ideia de uma salvação radical. Os mortos são alguém que estão mortos, já não pertencem ao domínio dos vivos, mas a sua morte, ou para além da morte, acredita-se que não se dá uma redução ao nada. E por isso há também as configurações de uma felicidade pós-morte, uma beatitude, daquilo que nós depois entendemos como seja como é que quer dizer, a recompensa da virtude e o castigo dos vícios, ou
ou dos pecados, ou das más ações. Mas há mesmo também uma intuição filosófica, quer dizer, a própria razão humana tem dificuldade em admitir que a morte representa o desfecho, portanto, a redução a nada. Nós encontramos naturalmente na filosofia antiga esta ideia da imortalidade na filosofia platónica, os antigos gregos, em textos que são atribuídos são escritos por Platão, mas atribuídos a Sócrates, sobre a imortalidade da alma, com uma ideia que não é cristã, que é tipicamente filosófica e grega, de que a morte é uma libertação do corpo, o corpo é entendido como caverna, como prisão, em que as almas foram colocadas no corpo por um castigo de um mau comportamento em idades anteriores. Pronto, esta ideia da metempsicose, da transmigração das almas, mas na morte há uma libertação do corpo, desta caveira, deste túmulo, e a alma volta para o seu meio, que é o meio divino. Portanto, a ideia da alma é a ideia de algo divino em nós, eu diria Plotino. E esta ideia interessante também se encontra em alguns padres da Igreja, por exemplo, São Gregório de Nazianzo tem um texto muito interessante em que, referindo-se à alma humana, diz é algo de divino em nós. Pronto, um próprio padre da Igreja, talvez o maior teólogo dos padres gregos do século IV, V, sentia esta influência de Plotino, onde considerava a alma como algo de divino em nós, uma parcela do divino em nós. Mas também a própria filosofia contemporânea, mais recente, por exemplo, o caso mais evidente é Kant, quando dizia que um dos postulados da razão é justamente a imortalidade da alma. A existência de Deus e a imortalidade da alma é um dos postulados da razão pura. Um postulado, isto é, algo que se pressupõe como base fundamental para qualquer possível reflexão filosófica, tanto do domínio da crítica como do domínio da ética ou da religião, mas que não se pode demonstrar. Pronto, esta resistência que nós temos a que com a morte tudo termine. E por isso se coloca a questão, o que é que acontece no para-além, se o destino depois da morte, pressupondo, tanto filosófica como religiosamente, a imortalidade da alma, é igual para todos. Isto é, tanto faz neste mundo uma pessoa comportar-se de uma maneira como se comportar de outra, no final tudo seria igual. Esta ideia de saber qual é o final da nossa existência, se é um prémio ou um castigo, percorre também toda a história das religiões e das culturas. Na história das religiões nós temos, de facto, as ideias dos infernos, pronto, como um lugar de castigo, dentro do imaginário que nos antigos nós encontramos já, sei lá, em Virgílio, na Enéas, que vai visitar o lugar dos mortos e vê aí as sombras, os heróis, etc. Mas em que há uma ideia clara, numa distinção entre o bem e o mal, e portanto é que o destino, não só histórico, mas também eterno, não é igual para quem se comporta bem e para quem se comporta mal. Portanto, quem se comporta mal tem um destino, tem um resultado, tem um castigo, digamos assim, e quem se comporta bem terá uma vida melhor. Mesmo se a ideia de um céu ou a ideia do inferno, como nós os cristãos o temos, é ausente destas culturas. Neste sentido, nós podemos dizer que o céu ou o inferno são, e agora é preciso entender bem esta palavra, uma criação cristã. Isto é a partir do mistério de Jesus Cristo que nós temos a ideia do que significa perder-se ou ganhar-se. Perder-se ou ganhar-se. Tanto nesta vida como na outra. Há um teólogo contemporâneo, muito conhecido para quem estuda teologia, que era Karl Rahner. Ele dizia que as proposições escatológicas são a hermenêutica da vida concreta, da história. Isto é, quando nós nos referimos à morte, ao juízo, ao inferno e ao paraíso, e devemos entre nós também colocar entre parênteses, porque não é a mesma coisa, o purgatório, estas proposições dogmáticas, porque faz parte do depósito da fé da Igreja, são sobretudo princípios hermenêuticos que nos ajudam a compreender a vida presente. Isto é, nós devemos viver a vida presente à luz do mistério da morte
isto é, devemos ter presente a morte como constante na nossa própria existência para vivermos com dignidade. Isto é, nós somos mortais e, portanto, se somos mortais, não nos devemos agarrar excessivamente às coisas passageiras, porque se nos agarrarmos permanentemente às coisas passageiras, pois temos de nos desprender delas. E por isso é que já havia a ideia filosófica de que a própria filosofia é uma aprendizagem de morte, é uma memento mori, é uma lembrança da morte. Lembra-te da morte e viverás, isto é, lembra-te que és mortal e vais encontrar razões para viver com mais dignidade. E a mesma coisa se diz respeito ao inferno, ao juízo, isto é, o juízo significa que, em última instância, quem decide o que é bem e o que é mal é Deus. Quem decide o que é correto ou incorreto é Deus. Nós temos a pretensão muito adâmica, muito humana, digamos assim, de querermos ser senhores do bem e do mal, da vida e da morte, como Adão. O pecado original, que está presente nas Escrituras, Santo Agostinho é que desenvolveu de uma forma sistemática este tema do pecado original, mas foi recebido na doutrina da Igreja, é um dogma fundamental do cristianismo, do católico, mas a base, ou uma das bases de sustentação é justamente a situação de Adão e Eva, porque Adão e Eva representam não apenas uma figura humana, portanto Adão e Eva como pessoas individuais, mas representam toda a humanidade, e por isso Adão e Eva é contemporâneo de todas as gerações, como de resto as próprias passagens da Escritura em geral são todas elas, as histórias que se narram na Escritura, são histórias que servem para nos ensinar coisas, e por isso é um ensino permanente, não é um mito, no sentido que se dá ao mito nas culturas clássicas ou pré-clássicas, mas são histórias, é uma história, uma narração histórica de acontecimentos que são para nós de lição, instrutivos. Já dizia São Paulo numa das suas cartas que estas coisas aconteceram para nos ensinar o modo como nos devemos chegar, comportar para chegar até Deus. Ora, então, em Adão, o que é que acontece? O pecado adâmico, que é o pecado original, digamos assim, que é o pecado de todo o homem, de toda a mulher, é querer ser como Deus. Na altura em que comeres do fruto da árvore proibida, dizia a serpente, os teus olhos abrem-se e tu serás como Deus. Ora, este fascínio, este querer ser como Deus, que constitui o pecado adâmico, digamos assim, o pecado original, e que é constante em cada pessoa. Cada pessoa que nasce nesta condição de pretender ser o Senhor da vida e da morte, do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Ora, quando nós dissemos que o juízo, no final da história, virá Jesus julgar os vivos e os mortos, e quando nós dizemos na escatologia que um dos novíssimos é o juízo, estamos a proclamar esta certeza da fé de que seremos julgados por Deus. É Deus que nos julga, isto é Deus que nos mostra se o nosso caminho que percorremos é bom ou não é bom. Mas o juízo que Deus nos vai fazer nessa altura é o mesmo que nos faz agora, isto é, através da Sagrada Escrituras, através do ensino dos profetas, através do magistério da Igreja, através de todas estas instruções que nos chegam permanentemente, do Santo Padre, dos bispos, dos sacerdotes, da Palavra de Deus. Nós temos a indicação permanente dos caminhos que temos que percorrer, os mandamentos da lei de Deus, põem os limites, não mates, não mintas, não roubes, não respeite o teu próximo no seu corpo e na sua alma, mas ser casto nos pensamentos, nas obras, nos desejos, etc. Portanto, indica limites. Ou então, de uma forma mais digamos, dinâmica e até, se quisermos, positiva, amai-vos os outros como eu vos amei, não façais aos outros o que não queres que vos façam a vós. Pronto, todos estes princípios fundamentais do comportamento da ética cristã, São Paulo que dá conceitos concretos, diz, há determinados comportamentos, não é as pessoas, é comportamentos, há determinados comportamentos que nos excluem do reino de Deus, diz São Paulo nas suas cartas, e por isso os homicidas, os impuros, os mentirosos, os injustos, etc., não entrarão no reino de Deus, os idólatras não entrarão no reino de Deus. Quer dizer, não é que as pessoas sejam excluídas, nós devemos evitar determinados caminhos que nos conduzam à morte. Aliás, é uma coisa que já no Antigo Testamento nós encontramos, por exemplo, em Josué, quando dizia Deus coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. Decide o caminho que queres escolher. Portanto, o juízo já é agora. Portanto, nós já encontramos hoje critérios de moralidade, até filosófica. Por exemplo, Kant dizia, comporta de tal modo
que o teu comportamento possa ser norma de comportamento universal. Claro que ninguém se pode comportar a este nível de um saber universal, isso é um peso. Por isso é que alguns dizem que a moral kantiana é uma moral divina. Como ele tirou, diz que o conhecimento de Deus não faz parte da experiência sensível, e pronto, ele abre o caminho, ou fecha o caminho, de certo modo, para o agnosticismo, o não saber. Em todo o caso, ele tem esse princípio no filosófico, da ética, faz do teu comportamento norma de comportamento universal, de tal modo que possa ser norma padrão para todos. Portanto, o juízo de Deus não é apenas depois da morte. Nós já temos um juízo permanente, isto é, devemos colocar-nos permanentemente sob o juízo de Deus, que é o juízo do bem, o juízo da verdade, o juízo do amor. E por isso é que esta instância, porque estamos sempre sob o juízo de Deus, sob o olhar de Deus, que é um olhar de misericórdia, um olhar de justiça e misericórdia, mesmo agora, isto é um olhar que nos quer dar, se nós estivermos disponíveis e colaboradores, não é? Porque aquele que nos criou sem nós não nos salva sem nós, temos os nossos critérios que Ele nos dá para vivermos de acordo com a nossa dignidade, e a justiça de Deus em que é que consiste? De uma forma muito simples, e tomando até uma definição que o Papa Bento XVI gosta de utilizar, que é dar a cada um aquilo que lhe compete, de acordo com a sua dignidade. Ora, a justiça de Deus tem a ver com isto. Deus quer dar-nos a graça de vivermos de acordo com a nossa dignidade de filhos de Deus. E por isso, esta é a nossa dignidade. E devemos comportar-nos como tais. E se nós não nos esquecemos que somos filhos de Deus, temos um critério fundamental para seguir um caminho que nos conduz a Deus, porque esse é que é o nosso fim, a nossa destinação. Mas só se chegaremos a Deus se já estivermos em Deus agora. Daí o sentido da Igreja. A Igreja é a comunhão dos santos, a Igreja é o corpo misto de Cristo, a Igreja é o povo de Deus, é o templo vivo do Espírito Santo, e por isso é um lugar onde nós somos chamados a viver de acordo com aquilo que nós somos, que é a nossa dignidade de filhos de Deus. E isso é já colocar-nos sob o juízo de Deus. Ou que se vai traduzir no exame de consciência todos os dias, vai traduzir na nossa confissão frequente, quando fazemos o nosso exame de consciência para nos irmos confessar os nossos pecados, estamos a colocar-nos sob o juízo de Deus, que é justiça e misericórdia. Justiça é dar a cada um aquilo que ele tem direito. A Deus é dar-lhe a honra que ele merece como Deus, isto é, adorar a Ele só. Só Deus é digno de ser adorado, porque só Deus é Deus, não é? Porque nos criou, porque nos salva em nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos dá as graças todos os dias de sermos o que somos. Mas também a justiça de Deus a respeito de nós é darmos a nós aquilo que nós temos direito, isto é, a nossa condição de filhos de Deus, e vivemos de acordo com esta dignidade. E por isso temos já critérios, temos princípios que nos julgam se vivemos ou não de acordo com esta nossa dignidade. Pois há a misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia faz parte da justiça de Deus, porque no fundo só Deus é que é misericordioso. Até é interessante, se nós decompusermos misericórdia, tem a ver com o coração, isto é, no fundo, o misericordioso é aquele que vê o outro com o coração, isto é, a partir do interior, não só do seu interior, do interior daquele que observa, mas como a partir do interior daquele que é observado, isto é, sem julgar pelas aparências, mas indo ao fundo último, diriam os mitos da alma, do coração, onde nós somos o que nós somos. Ora, a misericórdia, só Deus é que no fundo pode ser misericordioso, porque só Deus é que vê o coração das pessoas, só Deus é que consegue penetrar no coração de cada um. E o que é que Deus vê no coração de cada um? Vê justamente as contradições que constituem o nosso próprio coração. E então a misericórdia divina é Deus que olha com o coração, a partir do nosso coração, e no perdão, porque só Deus é que perdoa em rigor, restitui ao pecador a dignidade que ele, pelo causa do seu pecado, perdeu. Porque pecar é contradizer a nossa dignidade de filhos de Deus, é não se comportar como filho de Deus. Eu acho que uma comparação podia nos ajudar a perceber isto. Se nós nos esquecemos, se nós somos, por exemplo, se um cristão se esquece de que é cristão, comporta-se como um pagão. É evidente. Esqueceu-se de que é cristão, devia viver com a dignidade de cristão, isto é, de filho de Deus, que é uma altíssima dignidade, não é?
que nos é dada pelo batismo, somos filhos de Deus, de um grande Senhor, do nosso Kyrios, do nosso Deus, que nos salvou em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu o seu Espírito, o Espírito de filiação, para nós participarmos na sua vida divina, na sua vida trinitária. Se nós esquecemos desta dignidade de cristãos, comportamos como os pagãos, como aqueles que não têm esta noção da sua dignidade. Mas ainda assim, um pagão, e se for um pagão, um homem e uma mulher de boa vontade, comporta-se de uma forma ética, de acordo com a boa consciência, com a reta consciência. Já não seria mau. Mas se ele se esquecer da sua dignidade humana, que não sendo filho de Deus por batismo, é pelo menos criatura de Deus, criada à sua imagem e semelhança, se ele se esquece dessa dignidade humana, comporta-se como os animais irracionais. Vejam só a degradação, esquecer-se, vamos a degradar-nos, até perdemos a noção da nossa dignidade. E infelizmente, nós por experiência própria e por observação, vemos pessoas que se esqueceram da sua dignidade, completamente comportam-se como objetos de prazer ou objetos de troca, vendem-se, compram-se como se fosse mercado. E isso é que é a tragédia humana. Então o que é a misericórdia? A misericórdia é o perdão de Deus, pelo qual Ele recria no pecador a sua dignidade. É a palavra do filho pródigo que o Evangelho nos conta. O filho pródigo deixou a casa do pai, cá está, via como filho, não quis ser filho. Portanto, o pecado do filho pródigo é não querer ser filho. Deixou de ser filho, abandonou a casa do pai. E o que é que aconteceu? Ficou abaixo dos animais mais irracionais, dos porcos. O que é a conversão, o que é o perdão? Desde sair de lá e voltar à casa do pai. Mas como é que ele pôde voltar à casa do pai? Lembrando-se da sua dignidade. Lá no fundo do abismo, ele recordou-se que na casa do pai, recordou-se que era filho e que, portanto, que podia voltar atrás porque era filho e, portanto, voltar à casa do pai. E aí o pai, na sua misericórdia, recebeu como filho. Ele estava morto, voltou à vida, estava perdido, encontrou-se, estava morto, ressuscitou. E, portanto, recordar-se. E isso o que é? É todo o esforço que Deus fez, porque é a palavra do filho pródigo e é a palavra do mistério da encarnação. Adão deixou, não quis viver como filho, quis ter antes do tempo, saiu para o abismo. Jesus Cristo, sendo filho, deixou de ser filho, mas não por desobediência, mas por obediência, e foi ao fundo do abismo buscar o homem que lá estava para o trazer de novo à casa do Pai. E isso é a misericórdia divina. A misericórdia divina é a justiça, porque Deus restitui, por superabundância do seu amor, ao pecador a dignidade de filho que ele tinha perdido. Portanto, estás a ver, nós estamos, se vemos sob o juízo de Deus, o juízo não é apenas uma questão escatológica no sentido do para lá da morte, é uma realidade que nos inspira e que nos dá critérios. Ora, se eu quiser, isso faz parte da minha liberdade, o filho pródigo voltou porque quis, respondeu um apelo, voltaria para a casa do meu pai, mas há muitas pessoas que não, que preferem viver, muita gente que prefere viver no meio da imundícia. E a imundícia, neste caso, na parábola evangélica, é de facto a imundícia real, servir porcos, portanto do imaginário, já na figuração da cultura hebraica, mas para nós é a mesma coisa, quer dizer, imagina, guardar porcos de facto não é uma profissão, e então alimentar-se dos alimentos de porcos não é seguramente uma profissão das melhores. Mas a condição da miséria humana, às vezes, deste ponto de vista moral e espiritual, é contemporânea ou está, como é que é dizer, pode ser vivida no luxo, na superabundância, que são os grandes ídolos, o ter, o poder, o prazer, portanto, a vanglória deste mundo. Pessoas que vivem em palácios de ilusões, que têm o poder todo nas mãos, de um poder que se lhes escapa, porque no fim nada escapa ao juízo de Deus. E por isso que é este confronto, aquilo que vale, aquilo que perdura, aquilo que não perdura. Nós começamos a ver a questão escatológica do juízo está presente, e também do inferno e do paraíso. Quer dizer, o inferno é estar longe de Deus, e de facto nós podemos fazer essa experiência infeliz no pecado, e o pecado é um afastamento, é afastar-se de Deus, porque o nosso lugar, mas aqui o nosso lugar deve ser aqui em termos teológicos, ou seja,
nós formamos um lugar psicológico, um espaço psicológico, um espaço afetivo, um espaço lógico, um espaço matemático, um espaço político, um espaço democrático, etc. Pronto, a noção de espaço tem várias acessões. E aqui era importante nós retomarmos a ideia do espaço em termos teológicos, ou seja, da nossa relação com Deus. Porque o espaço verdadeiro no qual o homem se encontra em casa é Deus. Quer queiramos, quer não. Quer acreditemos, quer não. Isto não é uma questão subjetiva, no sentido das opiniões. Para você que é padre, para você que é católico, o espaço é Deus. E para mim que não sou, para ti que não és, o espaço é sempre Deus. Porque não foste tu que te criaste. A criação é um dom que nós recebemos de alguém, de Deus, não é? E quer acreditemos, quer não. Isso é uma questão que nos transcende. E Deus criou-nos para Ele, de tal modo que só nele é que nós encontraremos repouso. É o sentido de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia: criaste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. De tal modo que o lugar do nosso repouso é Deus. Quer queremos, quer não. E cá está de novo. O paraíso pode ser antecipado. Isto é, se nós vivemos em Deus, na graça de Deus, como a Igreja nos ensina, se vivemos na graça de Deus, estamos em Deus, já estamos a fazer a experiência do paraíso. Na vivência sacramental, quando nós nos vamos confessar e recebemos o perdão dos nossos pecados, temos a experiência da paz que Deus nos dá. Quando nós participamos na Eucaristia, quando nós vamos à adoração do Santíssimo Sacramento, estamos aí em presença de Deus na Santíssima Trindade, na corte celeste. Nós não vemos, obviamente, nós não vemos, mas nós não vemos com os nossos olhos naturais, mas com o olhar da fé podemos ver. Mas há muitos místicos que tiveram estas experiências, estas visões sobrenaturais, em que eles, na Eucaristia, viam a presença da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade não, é sempre invisível, mas os anjos em adoração ao Santíssimo na Eucaristia. E também não é por acaso, é muito interessante que no segundo milénio, que é um milénio em que aparecem muitas aparições, desde o século XIII, milagres eucarísticos, depois experiências místicas muito ligadas à espiritualidade do coração de Jesus, como se foi progressivamente formulando. Estas grandes experiências místicas, mesmo da Santíssima Trindade, iluminações sobre o mistério da Santíssima Trindade, aconteceram durante a adoração eucarística. A maior parte delas durante a adoração eucarística. Mesmo aqui em Fátima, ou na mensagem de Fátima, a irmã Lúcia, as grandes experiências trinitárias que teve e revelações que teve em Tui e noutros lugares, depois de ter estado aqui em Fátima, foram durante a adoração eucarística. Em Tui e lá no outro lado, não me lembro o nome da cidade, onde ela teve revelações especiais sobre a devoção ao Imaculado Coração de Maria, sobre como praticar a espiritualidade da reparação ao coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, foi no contexto da adoração eucarística. Santa Margarida Maria foi no contexto da adoração eucarística. Santa Gertrudes, no contexto da adoração eucarística. E assim sucessivamente. É no contexto da adoração sacramental do Santíssimo Sacramento por excelência que muitas experiências místicas, mesmo de iluminação trinitária, aconteceram. E, portanto, nós podemos dizer que na experiência sacramental da Igreja, e hoje, infelizmente, este é um ponto a nós desenvolvermos, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista teórico, especulativo e teológico, o essencial está dito, não é? Ora, do ponto de vista da vivência sacramental, tanto das comunidades religiosas, como dos movimentos, como do simples povo de Deus, há um enorme trabalho a fazer-se. Sobretudo porque, querendo ou não querendo, tem-se dito que é muito importante o estudo da palavra nas diversas formas, a palavra de Deus, o livro sagrado, os evangelhos, fazer a perscrutação da Escritura, a Lectio Divina, tudo isso é ótimo, mas deve-nos conduzir à adoração eucarística, deve-nos conduzir à celebração dos sacramentos, porque senão nós temos uma relação com um texto que é muito interessante, que é muito elucidativo, que nos dá instruções,
Mas a nossa vida cristã não é em relação com textos, não é um hermenêutico de textos. É um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o mistério da Santíssima Trindade. E isso acontece na comunidade dos discípulos. Porque ele garantiu que estaria, era com os discípulos. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei convosco. Ora, isto é o paraíso, é estar com ele. Quando estás a ver, o paraíso e o inferno não é apenas uma realidade que está para além da história, está já na história. Aliás, nós aqui na mensagem de Fátima nós podemos encontrar este aspecto, estas dimensões, porque a mensagem de Fátima é essencialmente uma mensagem escatológica, isto é, chama-nos a atenção para as últimas realidades, que é o inferno, como muito real, e no dia 13 de julho os pastorinhos tiveram a experiência da visão do inferno, que é o segredo de Fátima. A primeira parte do segredo de Fátima é o inferno, isto é, o risco das pessoas se perderem. Não só o risco, mas a realidade das pessoas se perderem. E são muitas as que se perdem. No imaginário das crianças, isto é, na visão das crianças, queria dizer, elas viram, as almas caíram no inferno como faúlhas. Portanto, multidões. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o risco de perdição e a realidade da perdição é, repitamos a palavra, real, é verdadeiro. Não é uma questão teórica. Mas há o inferno escatológico, mas há também o inferno histórico. As guerras, as violências, os infanticídios, o aborto, matar as crianças no útero materno, mata a criança e mata a mãe. É um duplo suicídio, ou um duplo infanticídio, porque morre o filho e morre a mãe. E as vidas ficam destroçadas. Aquelas que se destroçaram, e o paradoxo é, por exemplo, no caso do aborto, aquilo que é o santuário da vida, transformado num túmulo da morte. É o contrário do pensamento de Deus. Deus transformou a mulher, criou a mulher como o santuário que gera a vida. E o aborto, e o uso abusivo dos anticonceptivos transforma o útero, que é um espaço sagrado da vida, na morte. Isto é um inferno, podemos assim dizer, porque a morte, neste sentido, é a ausência de esperança. Quer dizer, é o definitivo recusa da vida como dom e da vida como recepção, porque a vida é simultaneamente um dom que nós damos aos outros, mas um dom que recebemos. E nesta dinâmica da vida, que é a dinâmica do amor, que é a dinâmica da fraternidade, que é a dinâmica da esperança, nós damos tanto mais quanto recebemos. Ou, quanto mais dermos, mais recebemos. É uma relação diretamente proporcional. Enquanto que, do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro, e hoje vemos nesta questão da crise financeira, quanto mais se dá, menos se tem. Aí não é inversamente proporcional. Ao passo, nestas questões, neste tema da vida, isso que é o que vale. O que é que vale? O que é que vale? Jesus dizia no Evangelho, o que é que vale o homem ganhar o mundo inteiro se prospera a sua alma? O que é que vale a mim ter se fosse um homem, ou um marido, ou um casal, o que é que vale a mim ter sucesso profissional, ter viagens nas Seychelles, ter de ir para Paris, para aquilo, para aquilo, se depois perca a minha alma, depois perca a vida, perca o sentido da existência, acabo sozinho, carcomido, em que o meu útero, no caso da mulher, não só não foi infecundo, como até se transformou em lugar de morte. E como é que eu, homem, que tenho em mim as sementes da vida, estas sementes da vida caíram em campo estéril ou em campo mortal? Estás a ver? É uma contradição. Isto é uma coisa que toca fundo no coração, não é? E por isso, isso é já uma experiência de inferno na história. Só não é inferno escatológico porque não é definitivo. Na nossa peregrinação terrena não há nada definitivo. Tudo se pode transformar. Não há becos sem saída. Santo Agostinho dizia, do mal Deus tira o bem, das experiências negativas nós podemos corrigir, e por isso, para quem teve as desgraças de todas destas naturezas, há sempre uma esperança, porque o Nosso Senhor veio para nos trazer a esperança, mas para mudarmos de vida. Isto é que é fundamental. É aquela palavra que Jesus diz à mulher adúltera, vai, mas não tornes a pecar. Pronto. E este encontro com Jesus Cristo que muda, e assim o pecador pode transformar-se num grande apóstolo.
uma mulher que tenha tido a desgraça de praticar um aborto pode tornar-se uma apóstola e ajudando a outras mulheres nas mesmas dificuldades a não cair na mesma desgraça, e assim sucessivamente. Pronto, as questões escatológicas, dizia Rahner, os princípios escatológicos são a hermenêutica do presente, e a gente às vezes esquece isso, pensamos que é apenas uma questão do para além da morte, e por isso eu não tenho tempo agora para ocupar destas coisas, quando afinal são critérios fundamentais, são princípios fundamentais para vermos de uma forma digna, de acordo com a nossa condição de filhos e de filhas de Deus. Daí o sentido que nós podemos desde logo ter como primeiro ponto para avançar mais. Faltava só um aspecto, que é o purgatório na sua ligação com o paraíso. Hoje em dia, infelizmente, eu digo infelizmente porque de facto estas questões escatológicas são fundamentais para uma existência correta, para uma existência digna, tem a ver com a nossa vida, aquilo que é essencial. E muitas vezes não acreditam no purgatório, como também não acreditam no inferno, e por isso as pessoas, às vezes celebra-se o funeral, já está salvo, e mesmo pessoas muito virtuosas, nas exéquias, parece que já é uma celebração de canonização. É na canonização que a Igreja declara que este santo está no céu. E pode, perfeitamente, ter passado por um purgatório. Porque o purgatório é uma fase fundamental, é uma fase de transição e que faz parte do depósito de fé da Igreja. Pronto, recusar o purgatório seria cairmos no protestantismo fácil. O Concílio de Trento declarou o purgatório como dogma de fé, mas nós já encontramos no Concílio de Cartago, no século V, no tempo de Santo Agostinho. Ora, qual é a intuição do purgatório? A intuição do purgatório é esta. Há um texto na Escritura que diz, pelo menos na leitura que eu faço do tema, que para mim é muito importante. O tema do purgatório é importante porque gastar, de novo, é uma questão que me ajuda a compreender a vida. Há também um purgatório existencial. Assim como há um inferno existencial, também há um céu existencial. Céu existencial há poucos, devemos dizer que não há muitos, céus não há muitos. Há de vez em quando uns momentinhos de felicidade, quase paradisíaca, mas são tão fugazes. A nossa maior parte da vida é vivida como um purgatório, uma purificação permanente. E isso é realmente fundamental. Quer dizer, havia um santo que se dizia que para ele a vida comunitária era a máxima penitência, era um exercício permanente de conversão, e é uma purificação, e a convivência fraterna, mesmo um casal. O drama dos casais contemporâneos é que pensam que se oferecem o paraíso um ao outro, não é? É o meu amor, é a minha felicidade, oferecem um paraíso, quando não, o paraíso é estesíaco, quer dizer, eles conseguem oferecer-se uns aos outros um momento estesíaco, do êxtase amoroso, que é fugacíssimo, são segundos. A felicidade plena é uma perspectiva, é um ideal, mas que passa pela abnegação, pelo sacrifício, por aprender-se a conhecer melhor um ao outro, por sofrer com paciência as suas fraquezas, e é aquilo que dizem no dia do casamento, prometem a fidelidade nas alegrias e nas tristezas, no sofrimento e na doença, todos os dias da sua vida. E pronto, ninguém oferece o paraíso a ninguém, nem um amigo oferece o paraíso ao amigo, nem a noiva oferece ao seu namorado, nem os esposos aos seus esposos, ninguém oferece o paraíso neste mundo. Porque o paraíso é o quê? O paraíso é Deus, só Deus é que pode oferecer o paraíso, porque é Ele próprio. E nenhum de nós pode ser Deus para o outro, e sim um ídolo, e sim um objeto. Então, o que é o purgatório na nossa própria existência? É esta necessidade que nós temos de uma purificação permanente para acedermos ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do bem, e à vivência da verdade e à vivência do bem. A nossa vida faz isso, é uma espécie de purificação permanente, de catarse. E é um texto, e isso faz parte da ciência, por exemplo, a ciência o que é? É um purgatório. O drama que nós temos hoje em dia, na nossa cultura contemporânea, é pensar que o sucesso está garantido à partida. Os nossos políticos têm muita dificuldade em lidar com o insucesso escolar,
Porque isso depois vem nas estatísticas. De 100 alunos que entram, 5 chegam ao fim. Isso é uma catástrofe do ponto de vista das estatísticas. A não ser que nós vivamos de estatísticas, mas não de situações reais, é que assim é que é um fracasso. Porque senão faz parte da vida. Quando eu comecei nos meus cursos nas universidades, estou a pensar, por exemplo, em letras, em filosofia, no início do ano estava o auditório maior da Faculdade de Letras estava cheio e na última das aulas estavam 3 ou 4 alunos. E não sei quantos é que passavam. Portanto, o sucesso escolar depende das instituições. Mas nós não podemos fazer transportar para as instituições, para os professores, para as academias, até para o Estado, a responsabilidade dos nossos atos individuais. O sucesso depende do empenhamento que eu tenho nas coisas, na constância, na fidelidade. Muitos começam, poucos chegam ao fim. É o que Jesus diz no Evangelho. Muitos são chamados, mas poucos chegam ao fim. Poucos os eleitos. Não quer dizer que os que são chamados sejam rejeitados, é que é uma questão de liberdade, uma questão de correspondência. Temos de passar por um esforço de trabalho, de levantar-se cedo todos os dias, de ser fiel aos nossos compromissos. Isto é uma purificação permanente. Se não for por esta purificação, por esta catarse, tanto em termos das ciências como em termos das artes e de outras formas quaisquer, eu não chego sequer a ser um bom cientista, não posso chegar ao fim do meu curso. É como um pianista, uma pessoa que pratica um instrumento musical, tem de fazer muitos esforços, muitos exercícios, muita abnegação. Quer dizer, no caminho da virtude, como no caminho da ciência, temos de fazer uma profunda dieta espiritual. Sem uma dieta espiritual, sem uma dieta moral, nós chegamos lá. Quer dizer, as obesidades não são apenas físicas, há obesidades morais e há espirituais. Quando nós ficamos cheios de nós próprios, ou queremos instalar-nos na vida num clima de placidez e de ociosidade, não vamos a parte nenhuma. Pronto, o purgatório faz parte desta necessidade de purificação permanente para que possamos aceder à verdadeira liberdade, para que possamos aceder ao verdadeiro bem, para que possamos aceder à verdadeira contemplação da verdade e da vida. Portanto, já faz parte da nossa própria existência. Mas há um texto da Escritura que diz, a respeito de Moisés, é que Moisés dizia: mostra-me o teu rosto. Queria ver o rosto de Deus. Encontra-se no livro do Êxodo, no capítulo 33. E no fim, Deus diz: tu só podes ver pelas costas, porque ninguém pode ver o meu rosto e continuar a viver. Esse texto é tão importante que Sandro Ordenissa escreveu uma obra inteira para comentar a vida de Moisés e, sobretudo, neste sentido de uma caminhada para a contemplação de Deus, que é, no fundo, o ideal que nós temos mais profundamente inscrito no nosso próprio ser, é ver Deus, contemplar Deus. São Tomás dizia: o fim último do homem é contemplar Deus. Mas para nós contemplarmos Deus, o nosso olhar e o nosso coração têm de ser purificados. Jesus diz no Evangelho: bem-aventurados os puros do coração, porque verão a Deus. Quer dizer que para nós vermos a Deus, o nosso coração, a nossa mente, o nosso próprio corpo, tem de ser purificado. E os místicos falam na purificação ativa e passiva dos sentidos, inspirando-se neste caso até em São Gregório de Nissa. Nos sentidos externos, os olhos, as mãos, o tacto, a visão, o olfato, o ouvido, têm de ser purificados. Nós, para ouvirmos os sons agudos, temos de purificar o nosso ouvido. Temos de agudizar a nossa capacidade de audição, a nossa capacidade de visão. E então diz ele, há uma purificação passiva e ativa. A ativa é o esforço que nós temos de fazer para purificar os nossos sentidos. Nós não podemos olhar para tudo. Nós não podemos ouvir tudo. Há momentos em que temos de fechar os olhos, momentos em que temos de abrir, há momentos em que precisamos tapar os ouvidos para não ouvir coisas desagradáveis, e há momentos em que temos de estar bem atentos. Pronto. Há um esforço para que o nosso olhar seja puro, o nosso olfato seja puro, e assim sucessivamente. Purificação ativa dos sentidos. Mas há uma purificação passiva dos sentidos, isto é, aquilo que a própria vida se encarrega de fazer. Por exemplo, nós, com a vida, com o tempo, os nossos olhos começam a ver menos, os nossos ouvidos começam a ouvir menos, o nosso tato começa a ser menos sensível, e assim sucessivamente. Nós podemos ver isto assim como uma limitação, mas também podemos ver como outra perspectiva, isto é, a natureza vai de certo modo nos conduzindo de tal maneira que das coisas visíveis
sensíveis e levamos para as inteligíveis. Portanto, há uma purificação ativa e passiva dos sentidos externos. Depois há os sentidos internos. Há um ouvir espiritual, há um ver espiritual, que também é purificado ativamente e passivamente. Ativamente é, por exemplo, o esforço que nós fazemos para dominar o nosso pensamento, dominar as nossas paixões, as nossas inclinações. Temos de fazer um esforço ascético e não posso deixar-me levar pelos instintos, isto é, uma forma de falar para as pulsões imediatas, as reações imediatas. Os sábios antigos diziam que antes de tu falares, pensa 7 vezes. Não é? Tu vais dizer uma palavra, pensa 7 vezes antes. Quer dizer, para que aquela palavra seja oportuna. Nós não podemos dizer logo espontaneamente, porque podemos arrepender e o que está dito, não se pode voltar atrás. Não é? E por isso esta purificação passiva, ativa, dos sentidos internos, mas também purificação passiva no sentido de que o próprio Deus nos vai purificando. E depois e pronto, eles falam nessa purificação sucessiva, até o ponto que chega o momento mais alto, que é, diz São João da Cruz, na subida ao Monte Carmelo, mas também diz a mesma coisa Santa Teresa d'Ávila nas moradas, na quinta morada, salvo erro, em que é o momento em que se dá a purificação passiva do espírito. Isto é, Deus purifica-nos de tal modo o espírito para que possamos vê-lo. São Tomás de Aquino dizia de uma forma mais simples, mas que no fundo era a mesma coisa, dizia: para nós vermos as coisas normais, aqui, por exemplo, nós precisamos da luz, a luz natural que nos permite ver, compreender. Mas há depois uma luz da fé que ajuda a nosso entendimento a ver, a acreditar. É a elevação da razão para a fé. A razão iluminada permite acreditar. De tal modo que o ato de fé é um ato racional, mas de uma razão iluminada. Mas depois, quando nós morremos, cá está, a experiência da morte. A morte é uma purificação, é uma libertação neste sentido. Nós temos de nos desprender de tudo, inclusive de nós próprios. A nossa vida é uma catarse, uma purificação neste sentido, em que nós temos necessariamente de nos desprender, nos deixar. Quer queiramos, quer não, a nossa vida encarrega-se disso, e a saúde e os anos. Estamos agarrados a umas coisas, depois temos de deixar, quer queiramos, quer não. No fim, temos de deixar tudo, inclusive o nosso corpo. Cá está. O corpo que somos. Mas isso não é suficiente. Isso é a morte, que já é uma grande purificação. É o momento mais puro, de maior purificação. Morte. Morrer para si. Dizia o texto bíblico: não podes ver o meu rosto sem morrer. Mas essa morte não afeta apenas, esta purificação não afeta apenas o corpo, afeta também o espírito. Isto é, para que nós possamos ver Deus, o espírito tem de morrer para si próprio, para que os restos de prisão a si que impedem que Deus seja Deus em mim devem ser purificados. E só no momento deste desprendimento, desta purificação, que já não depende de mim, porque já estamos para além da história, mas apenas de Deus, isso é o purgatório, que é a purificação pelo amor que nos permite amar. E então podemos ver a Deus. Por isso é que o purgatório é um lugar de esperança, porque é a purificação passiva do espírito pelo amor. É pelo menos a leitura que eu faço. É aquela que me parece mais próxima de um possível entendimento do que seja o mistério do purgatório. A irmã Lúcia, no último texto que escreveu, refere-se ao purgatório, porque o purgatório faz parte da mensagem de Fátima. Não é? Ela perguntou: e esta pessoa que morreu já está no céu? E Nossa Senhora terá dito: fica até ao fim do mundo. É quase uma pequena eternidade. O que é interessante, porque o purgatório, o inferno e o céu obrigam-nos a pensar o tempo de uma forma diferente. Obrigam-nos a pensar o tempo de uma forma diferente. O tempo tem a ver com a intensidade com que se vive as coisas. De tal modo que um dia pode ser como um ano e um ano como um dia. Depende da intensidade com que vivemos as coisas. Basta a gente pensar em acontecimentos que se são passados há 40 anos, e eu lembrando esse acontecimento há 40 anos, é como se fosse até a mesma distância temporal dos acontecimentos que se deram ontem, ou há uma hora. Portanto, a questão do tempo é uma questão quase, dir-se-ia, de consciência, e uma experiência
e uma experiência agradável pode durar muito tempo e parece um instante. Esta conversa já não sei o tempo que está a demorar, mas parece que foi um instante e já é relativamente longa, estou quase a terminar, eu não quero fazer uma eternidade, mas ao passo que uma conversa desagradável pode ser sentida como uma eternidade. Portanto, em todo o caso, a escatologia cristã, e sobretudo como a Igreja Católica ela entende, isso pode-se ver no Catecismo da Igreja Católica, nos grandes documentos, ajuda-nos a compreender a nossa história, E então aí, o purgatório é este momento de purificação passiva do espírito pelo amor e, portanto, que permite alargar a nossa capacidade espiritual de ver, de sentir, de amar, ao ponto de poder contemplar e amar Deus como Ele é, digno de ser amado. Isso é o purgatório, que pode ser feito neste mundo, e de facto os grandes santos já sentiram esta purificação passiva do espírito aqui em terra. Nós que não somos santos, será esse o momento. E diz a irmã Lúcia que ela nesse texto ela diz: bem, eu não sei, nunca estudei teologia, não sei falar destas coisas, mas eu julgo que o purgatório é a purificação pelo amor, porque só o amor verdadeiramente purifica. E que amor é esse que nos purifica? É o amor de Deus, é o amor da Igreja. Cá está. Daí o sentido de rezarmos pelos mortos, pelos defuntos, pelas almas do purgatório. E qual é a oração por excelência que faz bem às almas do purgatório? É a Eucaristia, é a missa, porque é a celebração do corpo misto de Cristo, intensificando-se a caridade do corpo misto de Cristo, não é? É como os vasos comunicantes, intensificando-se a caridade do corpo misto de Cristo, e leva-se um nível de caridade que purifica não só os que estão cá, mas os que estão lá, porque é o amor que purifica, é o amor do corpo misto de Cristo que nos purifica, e por isso rezar pelos mortos neste sentido, e sobretudo na Eucaristia, celebrando a Eucaristia pelos mortos, é o corpo misto de Cristo. E do corpo misto de Cristo quem é que faz parte? Faz parte da Igreja militante, que somos nós, faz parte da Igreja purificante, que é o purgatório, e a Igreja triunfante, faz parte de Nossa Senhora, os santos todos que celebram intensamente o amor do mistério de Cristo na Eucaristia, e isso purifica passivamente o espírito, não só daqueles que celebram, mas daqueles por quem se celebra, porque eles à sua maneira participam neste mesmo mistério. E daí é o sentido escatológico do purgatório para aqueles que estão lá, do outro lado da fronteira, digamos assim, e dos que estão de cá. Pronto, como vês, o fato é só o paraíso, mas o paraíso é muito difícil de dizer, porque é o amor da sua suma perfeição, do qual nós só temos pequenas experiências, porque a nossa vida, que é de felicidade, vivida na fé e de felicidade, é sempre uma felicidade marcada por esta nossa condição de peregrinos, portanto, pela esperança, pelas dificuldades, pelo sofrimento, e por isso é que nós somos chamados a viver o purgatório. Porque é oferecer a Deus tudo aquilo que nos acontece, é como Nossa Senhora pedia aos pastorinhos: de tudo aquilo que vos acontece, oferecei em sacrifício, sobretudo aquilo que custa mais, mas também o agradável, ofereça em sacrifício. Porque o que é o sacrifício? O sacrifício é o ato pelo qual nós entramos na Santa Comunhão com Deus. Então, por exemplo, uma pessoa sofre, tem uma doença incurável, e todos nós sofremos de alguma coisa, em vez de nos desesperarmos, pois oferece isso. E o povo dizia, eu lembro que a minha mãe dizia: tudo serve de sacrifício, e neste sentido tudo nos pode levar até Deus. E então os sofrimentos, as angústias, as perplexidades, porque nós somos conduzidos nas mãos de Deus, e se nós vivemos assim, a nossa vida é simultaneamente um purgatório, porque é uma purificação pelo amor, e ao mesmo tempo já uma experiência de paraíso, na medida em que estamos em Deus e com Deus, e estamos em Deus e com Deus, isso é o paraíso, porque o nosso lugar é Deus. E para nós também, como peregrinos, é muito importante sabermos em que lugar é que devemos estar do ponto de vista visível e histórico. E aí a importância da Igreja, porque a Igreja é o lugar onde o Senhor disse que estaria mesmo. Ele está em toda a parte, evidentemente, mas Ele disse que aqui estaria mesmo, e por isso eu estarei aí. E por isso é um lugar, a nossa certeza não é a certeza da salvação, nós vemos na esperança da salvação, a nossa certeza é encontrarmos num lugar onde a salvação acontece e é possível. Pronto, em conclusão, eu diria então que a questão
esta temática dos novíssimos, da escatologia, do inferno, como foi perguntado logo no princípio, e depois é fundamental porquê? Porque o sucesso da nossa vida não está garantido à partida. E por isso a nossa vida pode fracassar. Nós olhamos para trás, fazemos o nosso exame de consciência, olhamos para a nossa história, temos momentos de sucessos e momentos de derrotas, fazem parte da nossa vida. Mas são sempre derrotas provisórias. Enquanto nós estamos em vida é sempre esperança, porque do bem podemos tomar bens maiores. E do mal podemos também tirar bem, podemos aprender com experiências negativas, mesmo os fracassos, os traumatismos, os escândalos, que há tantos, infelizmente, que nós podemos receber dos outros e que podemos ser nós mesmos, voluntariamente, ocasião de escândalo, mesmo disso, do bem, do mal, Deus tira o bem, porque nos vai aprendendo, nos vai mostrando que afinal só Ele é o sumo bem e por isso devemos converter-nos sempre para que nele possamos viver e por isso pedir na nossa oração, por nós próprios não vale a pena, quer dizer, é um pouco egoísta, estamos a sempre pelos outros, rezar pelos outros, mas também por nós, para que nós tenhamos misericórdia de nós, nos ilumine, invocar o Espírito Santo sempre que começamos uma ação, para que, no caso dos casais, rezarem juntos. Rezar é fundamental. O casal rezar um com o outro, o terço, ou rezar em família, fazemos da oração o ar que se respira, depois os sacramentos são fundamentais, confessar-se com frequência, uma vez por mês, pela primeira sexta-feira do mês, pelos primeiros sábados, no sentido de reparador, para estarmos a fazermos companhia como os pastinhos de Fátima faziam, e fazer companhia Jesus escondido, porque reparem, Ele prometeu, tanto a Santa Margarida Maria, o coração de Jesus, como Nossa Senhora aqui em Fátima, a quem lhe fizesse companhia por puro amor, portanto, consolar Deus, como dizia o anjo, consolai o vosso Deus. O que é consolar? Consolar não é dizer palavras, consolar é fazer companhia a alguém que está sozinho, não é? E isso é que é a consolação. Ora, se tu me fizeres companhia, é sobretudo o sentido da adoração eucarística, que é tão importante, nas paróquias, nas comunidades religiosas, aquela oração de simples ver, estou aí, sou visto por ti, gosto de ser visto, não me escondo, que é o contrário do pecado de Adão. Adão escondeu-se. Ora, quem faz a adoração eucarística, quem reza, quem vai à igreja, quem participa nos sacramentos, está a mostrar-se. Há pessoas que dizem, vai à igreja só para se mostrar. É mesmo só, quer dizer, nós vamos a igreja só para sermos vistos pelos cristãos, porque eles ficam animados, gostam de nos ver. E somos vistos por Deus que nos gosta de ver. Portanto, essa ideia de que não vai à igreja porque não quer só para ser visto, é falsa. É que nós devemos ir justamente para sermos vistos. Porque isso alegra os outros, não é? E às vezes vou a determinados lugares, não porque tenha muito interesse, mas porque sei que as pessoas gostam de me ver, então vou lá, para dar alegria àqueles que me gostam de ver. E depois eu chego lá e vejo outros que gostam de ver. Isto é o contrário de Adão. Adão escondeu-se depois do pecado. Quando Deus descia, onde é que tu estás? Escondi-me, porque te escondeste? Se venho para te ver todos os dias. Pronto. E a oração é isso, é expor-nos diante de Deus para sermos vistos por Ele. Isso é a consolação, porque Deus gosta de nos ver nos lugares que Ele disse que gostava de nos ver, que é a igreja, que é os sacramentos. E Ele disse, a quem me fizer companhia, vejam só, o mínimo. Nossa Senhora dizia, os primeiros 5 sábados, e o coração de Jesus dizia a Santa Maria da Maria, as primeiras 9 sextas-feiras de cada mês, 9, bastaria 9, que fizesse, no sentido de reparar disto, é por puro amor, que é o amor que responde ao é um redamatio, eu estarei com Ele na hora da morte, que é quando nós precisamos mais de estar acompanhados. Estão a ver? Isso é o céu, isso é a purificação, porque o estar sozinho, sem esperança de ninguém, isso é o inferno, tanto aqui como no além. Por isso estes temas são de uma extrema importância, não só apenas no sentido, digamos assim, do conforto espiritual de quem acredita, mas eu quase diria, são princípios, ora vou usar uma linguagem quase abstrata e teológica, são princípios transcendentais de uma hermenêutica da nossa própria existência. É a partir destes princípios que nós temos regras, princípios fundamentais, quase postulados,
a partir dos quais a nossa vida pode e adquirir sentido. Não apenas como, evidentemente não como especulação abstrata, mas como separação de fé. De tal modo que isto vivido na Igreja é acessível tanto ao teólogo especulativo como à mãe do teólogo que de teologia não percebe nada, mas que vive a simplicidade da fé. Este é que é o desafio fundamental. Muito obrigado por esta esplêndida meditação e esperemos que em breve nos possamos encontrar novamente. Muito obrigado.